Pessoal, continuando no assunto que a gente havia falado, nós falamos sobre assédio moral. Nós vamos falar agora um pouco diferente disso. Nós vamos falar num outro tipo de assédio, tá? Que é o assédio sexual, que também é um assédio velado. Por que velado? A pessoa que o faz tenta fazer de uma forma que, sabe, não apareça ou que não tenha rastro, vamos dizer assim, porque senão a pessoa vai ser penalizada. No caso sexual, ainda maior que o moral, tá? Qual a diferença entre ambos? Vamos lá. O assédio moral, ele ataca o psicológico do empregado ou lesado, geralmente o empregado, tá, gente? É o caso do empregado, ele está sendo atingido psicologicamente, tá? O assédio sexual, não. Ele tem uma conotação sexual. Então, tem alguns requisitos para comprovar esse assédio sexual. Quais seriam? Primeiro, a conotação tem que ser sexual. Segundo, o empregado ele vai rechaçar isso, tá? E terceiro, que leve esse ato praticado leva à desestabilização do empregado na empresa, tá? De uma certa forma, leva a isso. Bom, o assédio sexual ele é um pouco diferente do moral, principalmente por um dos aspectos. Ele não existe várias formas de assédio, apenas uma, que é do empregador ou do diretor que assedia um subalterno. Então não existe aquele assédio horizontal ou ascendente, que a gente já usou, do caso do empregado que assedia o patrão ou o diretor, ou alguém, um funcionário superior a ele, e no caso também de um empregado com outro na mesma função. No assédio sexual, o assédio é sempre de um superior para um subalterno, tá? O assédio sexual, ele tem um artigo no Código Penal, que é o artigo 216-A, que é um crime próprio, e a pessoa que o pratica vai ser processada no âmbito criminal, tá? Quais são os requisitos? Primeiro, a conotação sexual. O segundo, o resultado, ou seja, ele vai querer que a pessoa faça alguma coisa, ou forçar a pessoa para que faça isso, tá? É importante também dizer que o assédio sexual, ele tem duas formas, com chantagem ou sem chantagem. Vamos ver outra coisa importante. Nem tudo que é falado é assédio sexual. Vamos dar um exemplo simples. O empregador ou um diretor de uma empresa, vamos dizer assim, ele tem uma secretária já há muitos anos, profissional de ponta, cara assim já realizado profissionalmente, entra uma nova secretária para trabalhar com ele, a secretária dele aposenta, colocaram uma nova secretária. Se ele chega para ela de manhã, não todos os dias, mas ele chega e diz, olha, tudo bem, bom dia, como você está, doutor? Tudo bem, olha, você está muito bonita hoje. O ato de ele dizer para ela que ela está bonita não configura assédio sexual. Por isso que é difícil de você conseguir configurar o crime. Porque, como eu disse, são situações veladas, tá? Vamos dar um exemplo mais prático. O que é conotação sexual? É muito geral isso, mas vamos dar um exemplo. O cara chega para a funcionária, o diretor chega para a funcionária dele e fala para ela, olha, se eu estivesse na cama com você, eu gostaria de fazer isso, um exemplo. E ele mostra um vídeo pornográfico. Nesse momento, está configurado o assédio sexual. Ou quando, como já disse na chantagem, olha, você quer subir de cargo, vamos dar um exemplo, você cede para mim os meus desejos sexuais. Isso há uns anos atrás era muito comum a gente ver isso, a gente escutava pelo menos, eu me recordo nos anos 70, no cinema de Hollywood. Existia o chamado teste de sofá, pelo menos era difundido e a gente ficava sabendo do que a gente escutava na época, né? A atriz quer pegar um cargo, então ela vai fazer o teste de sofá com o diretor. Até a nível Brasil também era falado, tá? Mas eu não me recordo quem, mas me recordo a nível internacional eles falando nisso, que as atrizes para conseguir um papel elas se matavam, dependendo do filme, dependendo do papel. Outra coisa, essa conotação ela tem que ser incisiva, ou seja, não é uma vez só, ele tem que ter uma continuidade.
E ele tem que ser uma coisa que as pessoas, alguém escute ou que alguém imagine, presuma que seja isso. Imagine não, presuma que seja isso. Porque só o campo da imaginação não leva à instauração do processo criminal. Tem que ter um início de prova ou alguma coisa que leve a entender que é isso, tá? Eu me recordo há anos atrás, quando eu ainda era funcionário da Justiça do Trabalho, uma funcionária de uma empresa, isso em Campinas, que eu trabalhei um tempo lá, e ela disse que foi assediada pelo chefe do escritório. É um escritório grande, eu não me recordo se era um escritório de contabilidade, mas era um departamento dentro da empresa. E o que aconteceu? Ela não conseguiu provar. Porém, ficou um bom tempo essa briga, ela quis entrar com rescisão indireta do contrato de trabalho, que eu vou explicar agora também como que funciona. Só que nesse meio tempo ela conseguiu uma testemunha, que era uma funcionária que trabalhou na mesma empresa, 4 ou 5 anos antes. E essa funcionária que era mulher de um executivo da empresa, mas ela trabalhava na empresa um cargo correlato ou parecido com o que a cliente tinha. Ela contou que realmente ela foi assediada também. Nesse caso, a empresa foi punida, instaurou-se um inquérito criminal que virou um processo criminal, né? O cara foi punido por isso e a empresa teve que pagar, além de rescindir o contrato da empregada, teve que pagar um dano moral bem alto. Eu me recordo que era um valor bem alto na época, tá? Outra coisa que é importante dizer é o seguinte, que o assédio sexual leva ao quê? Leva o mesmo que o assédio moral. Ou seja, o empregado que foi assediado, está sendo assediado, o subalterno ou o empregado que está sendo assediado, ele entra com uma rescisão indireta do contrato de trabalho, baseado no artigo 483 da CLT, e recebe as suas verbas, além do dano moral, caso fique provado. Eu quero falar um assunto agora bem rápido para vocês, que é o assédio sexual de homem. Ah, mas não existe. Existe. Ah, não, porque tem o do homem com a mulher. Não, existe da mulher com o homem. Existem casos de homem que são assediados por mulheres que têm cargo de chefia ou gerência. Tá? Eu me recordo, há muitos anos atrás, eu escutei um colega que trabalhava no tribunal dizendo o seguinte: existia um caso dos profissionais que prestavam serviço. Em que serviço era? Eles desfilavam nas casas de essas grifes famosas e que existia uma funcionária de uma grife internacional, eu não me recordo qual era a grife, que ela assediava esses rapazes. De que forma? Ela utilizava do poder dela assediando eles. É possível? É possível. Vai cair na mesma história, vai responder para o processo criminal e vai ter a rescisão do seu contrato de trabalho interrompido, ou seja, encerrado. Pessoal, sobre assédio é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido elucidado para vocês o assunto, que eu acho que é um assunto bem grande, eu só quis dar uma pincelada do que a gente utiliza no dia a dia, o que a gente vê, e é difícil, mas vocês têm que ter uma prova, um início de prova para poder pedir isso. Pessoal, uma coisa só, aproveitem a vida nossa é uma só, e eu sempre digo, vivam a vida intensamente, amem, chorem, riem, sejam felizes, façam tudo o que vocês querem, mas de forma intensa, porque a vida é uma só. Viva a vida, um grande abraço a todos.